E quem vai abrir os trabalhos hoje é um especialista em desenvolvimento e gerenciamento de projetos voltados a ambiente de alto risco e portaria remota, o Walter Uvo. Olha o currículo dele. Ele é sócio-diretor da Foxmind Tecnologia em Segurança, diretor de operações da minhaportaria.com, uma empresa do segmento de segurança eletrônica que desenvolve e gerencia projetos voltados a ambientes de alto risco e portaria remota. Ele também tem MBA em TI aplicada à gestão estratégica de negócios, é sócio-diretor de produção da Beacon e fundador e diretor da InfoStrategy. E ainda é professor em gerenciamento de projetos da FMU. Olha, vocês viram que o nível do currículo dos palestrantes são altíssimos, eles são escolhidos a dedo para trazer muita informação para vocês. O tema da palestra de hoje é: o que você precisa saber sobre portaria remota? Ele vai abordar vários pontos, como preocupação na implementação, soluções, mercado, informações da portaria remota. E ele vai fazer a apresentação de forma remota, porque ele está em São Paulo, mas já está lá preparado, olha ele na telinha, para fazer essa apresentação para a gente. Seja bem-vindo, Walter. Ele é muito fera, muito conhecimento. Quem é síndico aí, administradora de condomínio, já pode anotar tudo. Walter, agora é com você o comando. Boa palestra a todos. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que eu possa levar bastante conteúdo, informação relevante para você que é síndico e que convive de um jeito ou de outro na área condominial, referente a essa nova modalidade de prestação de serviço chamada portaria remota. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela. Acredito que o áudio esteja funcionando tudo adequadamente. Deixa eu fazer a liberação aqui da tela. Perfeito. Ótimo. Online. Todos acompanhando? Online? Maravilha, vamos lá. Bom, vamos falar um pouco sobre esse tema importante, né, que é portaria remota, tecnologia em segurança eletrônica, que, sem dúvida, isso tem ganhado força e velocidade no mercado condominial, de um jeito ou de outro. Bom, um pouco também sobre mim, como apresentado aí pela Lu, obrigado, sócio fundador da Foxmind. Hoje, a marca minhaportaria.com é uma ecossistema de solução condominial e já tive aí minha jornada nessa área de segurança eletrônica desde o ano de 2002, onde eu fundei a minhaportaria.com e a Foxmind em 2006. Bom, então vamos falando um pouco aí sobre o nosso tema. É importante dizer que o conteúdo que a gente colheu para desenhar essa apresentação e essa palestra para todas as pessoas que estão assistindo tiveram como base essas referências, né? A ABESE, sem dúvida, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, é a principal associação da categoria. A ABESE desenvolveu um guia de segurança eletrônica e, juntamente com isso, ela desenvolveu um guia de boas práticas ao consumidor para a portaria remota. Acredito que a minha apresentação será disponibilizada aí no canal e para todos aí que possam acompanhar futuramente, mas no próprio site da ABESE, que é www.abese.org.br, vocês vão poder conferir esse material, que é o Guia de Boas Práticas de Portaria Remota e de Segurança Eletrônica. Além disso, também muita parte do conteúdo aqui captado foi desenvolvido com base no conteúdo da revista Segurança Eletrônica. E, sem dúvida, também com conteúdo gerado no CT Segurança, que é o Centro de Treinamento de Segurança, que fica aqui na cidade de São Paulo. Revista Digital Security também é uma grande fonte de conteúdo e, sem dúvida, o canal do Papo Segurança, do nosso amigo Alexandre. Tem muito conteúdo sobre segurança eletrônica e tecnologia de uma forma geral. Bom,
não posso deixar de dizer, né? Vamos lá, portaria remota, basicamente, é feita de segurança eletrônica. Então, segurança eletrônica é o principal caminho, gatilho da portaria remota. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança eletrônica para todo mundo estar na mesma página, e aí sim a gente entra em detalhes e características de portaria remota. Basicamente, qual a finalidade da segurança eletrônica? Detectar, comunicar e inibir. Então, ou seja, quando você implanta um sistema de segurança eletrônica, seja ele para portaria remota, ou, por exemplo, para a proteção de um estabelecimento comercial qualquer, ou sua própria residência, qual o objetivo e a finalidade dessa tecnologia? É detectar possíveis ações, intrusões, comunicar essas ações para uma central ou para um apoio externo, ou seja, um apoio remoto, e, consequentemente, esse apoio tomar as ações e as medidas para que possa se inibir, prevenir que ocorra ali uma ação criminosa. Então, a finalidade da segurança eletrônica é basicamente detectar, comunicar e inibir. Maravilha. Dito isso, basicamente, como adquirir isso, né? Como que um condomínio faz para adquirir um sistema de portaria remota, que é a conglomeração de todas as soluções de segurança eletrônica. E aí aqui tem um fluxo padrão importante que serve para todo condomínio quando procura desenvolver uma solução de segurança eletrônica, seja ela controle de acesso, proteção perimetral, ou até mesmo, propriamente dito, 100% dessa solução chamada portaria remota. Então, vamos lá. Primeiro é se definir o critério de seleção das empresas de segurança eletrônica. Isso é muito importante. Ou seja, quem que é a empresa, quem que é o fornecedor que vai nos atender nessa prestação de serviço? Essa pergunta o síndico tem que fazer junto com o conselho e buscar responder. Ah, eu quero uma empresa que esteja próxima, que tenha um atendimento efetivo, que tenha boa apresentação e boas referências. Então, esse é o primeiro nível, definir o critério de seleção da empresa. Outro ponto importante é o diagnóstico e análise de risco, ou seja, a empresa ela precisa suportar o condomínio, até mesmo, obviamente, com a orientação do condomínio, com relação a diagnóstico e análise de risco. Ou seja, quais são as particularidades que esse condomínio tem e, baseada nessas particularidades, como nós vamos criar um sistema, um projeto, implementar uma tecnologia para proteger aquele patrimônio de uma forma ou de outra. Então, isso é feito através do diagnóstico e de uma análise de risco. Ah, o condomínio tem 2 portões de veículo, o condomínio não tem veículo, o condomínio não tem proteção perimetral, o vizinho desse condomínio é um terreno baldio, então pode ter ali uma possível invasão por aquele ponto. Isso tudo faz parte do processo de análise de risco. Juntamente com isso, na sequência, é elaborado um projeto de segurança eletrônica. E aí sim, nesse momento, é definido os critérios técnicos que serão aplicados para garantir e suportar a análise de risco que foi feita. Então, por exemplo, legal. Se o condomínio precisa ter uma eclusa, foi definido na análise de risco que isso é prioridade nível 1, por exemplo, então a gente precisa desenhar uma eclusa para esse condomínio, por exemplo. Então, isso faz parte do projeto de segurança como um todo. E como é que vai funcionar essa eclusa? Aqui no condomínio tem 300 apartamentos, mais de 1.000 carros que entram e saem todo dia. Então, a gente precisa colocar portões rápidos, sistemas de rápida abertura e fechamento, sistema de rápida identificação no controle de acesso desses veículos. Como que esses veículos serão identificados para acessar o condomínio? Vamos colocar um sistema equivalente ao sem parar? Pode ser uma alternativa. Então, é importante levar isso em consideração. Feito isso, definida a elaboração desse projeto, aí passa para uma fase de orçamento. E aí sim você vai chamar as empresas para apresentar um orçamento baseado num projeto que foi feito com base numa análise de risco. E aí você chama as empresas, definindo os critérios técnicos a serem implementados, para que elas apresentem uma proposta. E aí sim as empresas desenham os seus projetos técnicos e apresentam essa proposta. Feito isso, passa para uma outra fase nesse processo, que é a contratação, a análise de contratos. Isso é muito importante e, muitas vezes, os condomínios negligenciam isso. Os condomínios contratam as empresas, definem as empresas, sem analisar
o termo jurídico que vai regrar aquela relação comercial, prestação de serviço entre o condomínio e a empresa que ele está contratando. Então, o condomínio elabora o orçamento, define a empresa, porém, ele deixa para analisar o contrato depois que a empresa foi aprovada. E esse é um ponto muito falho, porque no contrato vai estar os pré-requisitos relacionados a nível de serviço que o condomínio precisa ter. Ou seja, se um portão quebrar, em quanto tempo o condomínio, a empresa vai chegar para corrigir esse problema? Se uma biometria de acesso quebrar, em quanto tempo a empresa vai chegar para corrigir? Se uma câmera falhar, por exemplo, quanto tempo a gente vai levar para corrigir isso? Esse critério é fundamental para o sucesso da prestação de serviço. E isso, em geral, não está escrito no orçamento. Isso, em geral, está desenhado no contrato. E é importante que seja feita uma análise antes que se faça, de fato, a seleção e a escolha da empresa. Então, como adquirir uma empresa para poder desenvolver o teu projeto? Segue esse fluxo, sem dúvida você vai errar minimamente ou basicamente vai mitigar os erros que podem acontecer nessa contratação. Seguindo isso, quais são as tecnologias existentes? Então, uma delas, e diria a principal tecnologia de prevenção, são os sistemas de alarmes. Então, através de detectores de presença, de cerca elétrica, de sensores infravermelho, com esses dispositivos, o condomínio ele vai fazer a detecção de uma possível intrusão, de forma que a empresa possa tomar uma ação antes do que o meliante possa estar dentro da área particular. Então, isso é importante ser levado em consideração. A gente enxerga muitos sistemas de portaria remota sendo implantada sem o mínimo da prevenção perimetral, sem o mínimo da prevenção de muros, perímetros do condomínio, associado ali a cercas elétricas e sensores de muro. Então, é importante se levar em consideração todos os dispositivos de alarme. Bom, continuando aqui, vamos lá. Estou só ouvindo um ruído no fundo. Produção, se você puder ir bloquear o ruído, eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui a apresentação, tecnologias basicamente de monitoramento, central de monitoramento, ou seja, é importante que o condomínio também leve em consideração o que essa empresa tem como estrutura no quesito central de monitoramento e suporte 24 horas, para que, de fato, seja feito o acompanhamento das possíveis ocorrências, né? Imagina que o sistema de alarme detectou uma possível intrusão, você tem que ter uma central de prontidão 24 horas, acompanhando esse sinal e, consequentemente, interagindo de forma a evitar que essa possível intrusão se torne realmente uma intrusão. Além disso, um outro detalhe muito importante, boa parte dos condomínios já evoluíram e trabalham com esse tipo de tecnologia, são sistemas de câmeras, né? O sistema de câmera também é importante dentro desse processo. Por quê? Uma central e uma estrutura remota, ela vai fazer o acompanhamento dessa ocorrência para identificar se é uma ocorrência real ou não, através do sistema de câmera. E hoje em dia, essa tecnologia evoluiu muito. Então, você tem câmeras HDs, câmeras Full HDs, tecnologias 4K, que com uma câmera você consegue fazer a varredura de um estacionamento, de uma garagem com 50 carros. Então, são tecnologias que evoluíram, traz consistência e, obviamente, a gravação e o armazenamento dessa imagem tem como objetivo triar aquela ocorrência, ou seja, por quais meios aquela possível intrusão aconteceu. Então, a câmera ela te traz a confirmação dos fatos. Isso é muito importante, porque a partir do momento que acontece um crime, seja ele de qualquer natureza, ou interno, até crime doméstico, a gente tem visto muito disso, as câmeras ela traz uma triagem e um detalhamento da história que aconteceu muito grande. E isso permite que uma investigação policial seja concluída com muito mais eficiência, eficácia, quando se tem uma tecnologia como essa. Então, sobre câmera, é importante dizer que ela traz, basicamente, a história que aconteceu diante daquela ocorrência. Então, uma central de monitoramento, uma central de portaria remota, ela usa desses recursos
para poder garantir a onipresença dentro dos diversos estabelecimentos que ela atende. Então, como, por exemplo, uma central de portaria remota, através das câmeras, ela consegue ver quem são os visitantes que estão chegando, os carros que estão entrando, se tem um possível disparo de cerca elétrica, ela consegue fazer uma avaliação perimetral em 100% do perímetro, e o que é importante, né? Sem expor um profissional, sem expor um ser humano a uma possível situação de risco. Isso é muito importante. Através das câmeras, a gente pode agir, interagir de uma forma eficiente, sem correr risco e sem os próprios efeitos psicológicos. Então, câmera dentro desse processo é muito importante. Além disso, como eu mesmo disse, a central de monitoramento ela vai fazer esse acompanhamento 24 horas, acompanhando as imagens do local, visualizando tudo que está acontecendo naquele estabelecimento, e essa imagem dessa central traz para a gente um pouco da realidade de uma central de monitoramento. Então, com isso, a gente consegue perceber que os operadores têm essas imagens online na tela, de forma a ter uma pronta resposta e um pronto atendimento diante da possível ocorrência. Uma outra característica importante a respeito de um sistema de portaria remota é o controle de acesso. Então, o controle de acesso, ele traz a possibilidade de se mapear regras de acesso de pessoas autorizadas. E o que isso significa, Walter? Vamos lá. No condomínio comercial, por exemplo, 90% das pessoas que entram de manhã, saem para o almoço, voltam do almoço e vão embora à noite, são pessoas, funcionários e proprietários dos conjuntos comerciais que ali trabalham. Então, essas pessoas possuem uma regra de acesso. Qual que é a regra de acesso? Pode entrar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Esse funcionário pode entrar de noite. Essa pessoa só pode entrar de sábado e domingo. Sábado e domingo essa pessoa é bloqueada. Então, o sistema de controle de acesso já é amplamente trabalhado em condomínios comerciais. Agora, com a portaria remota, isso vem para o mercado condominial, para a área residencial, para o condomínio residencial, e segue a mesma concepção de um condomínio comercial. Né? 80%, percebam o dado, 80% de todas as pessoas que entram e saem num condomínio residencial são moradores, funcionários dos moradores e funcionários do prédio. Percebam o seguinte, moradores, funcionários dos moradores e funcionários dos prédios são pessoas que têm regras claras de acesso. Morador entra e sai a qualquer instante, pela entrada de veículo ou pela entrada de pedestre. O funcionário do morador, vamos supor que ele pode definir que uma diarista só entra quinta-feira às 8 horas da manhã e sai na mesma quinta-feira às 6 horas da tarde. Esse é o horário de trabalho de uma diarista ali, num apartamento específico. Então, essa regra da diarista é incluída no sistema de forma que o dispositivo de acesso dela seja uma biometria, o fingerprint, a leitura de digital, ou uma biometria facial, que é a leitura da face, ou um chaveiro de aproximação, só funcione naquele horário que está estipulado aquela regra de acesso. Então, isso é muito importante dizer. O sistema de controle de acesso, ele gerencia as regras de acesso que representam 80% dos acessos em um condomínio residencial. E os outros 20%, Walter, são visitantes, prestadores de serviços em horários muito específicos, que aí sim a gente está falando de uma exceção de acesso. Ou seja, não é uma pessoa que tem um registro no controle de acesso, mas é uma pessoa que tocou o interfone, você, morador, está esperando aquele visitante, e naturalmente a triagem vai ser feita manualmente, né, pelo ser humano, para fazer a validação desse acesso e, consequentemente, a liberação do acesso dele. Então, o que é importante dizer? A tecnologia de controle de acesso para condomínio residencial traz justamente isso. Ele elimina a interação do porteiro nos 80% de acessos que representam as regras de acesso do condomínio. Então, essas são algumas tecnologias. Por exemplo, barreiras físicas. A gente tem condomínio que se instala catracas, torniquetes, bullets, eclusas, tudo isso são barreiras físicas de controle de acesso que permite um gerenciamento muito maior. Aí você pode virar para mim e falar assim, Walter, mas no condomínio residencial isso não se aplica.
Ilusão sua. Numa área de piscina, por exemplo, é muito comum se ver a instalação de torniquetes, onde você tem um controle individual de cada um. Num condomínio clube com 600, 700, 1.000 apartamentos, é muito comum se ver um torniquete, porque você gerencia o acesso individual de cada pessoa. Então, lógico, você tem esses torniquetes de vidro mais bonito, como você tem os outros torniquetes em outros jeitos, por exemplo, um pouco mais rústicos. Catracas, cancelas, às vezes você bota um portão de entrada e o segundo acesso é através de uma cancela. Então, no primeiro portão, você põe um leitor de tag, que vai garantir o sem parar, a entrada rápida, e o segundo acesso você pode fazer com uma cancela, onde está fechado, e aí sim o morador tem que fazer a leitura biométrica, seja ela do dedo ou seja ela da face, para poder fazer a liberação e, consequentemente, o registro do respectivo acesso dentro do condomínio. Então, isso contempla barreiras físicas de controle de acesso. O que mais que a gente tem? Dispositivos de identificação. Então, por exemplo, hoje, amplamente implantado, amplamente aplicado nos condomínios, existem os leitores de digital. E esse leitor de digital, a tecnologia evoluiu muito. Então, hoje ele está muito eficiente. Hoje você pega um prédio, em média, 95% das pessoas daquele condomínio conseguem ter uma leitura eficiente num sistema de controle de acesso de digital. Então, existem tecnologias e soluções muito eficientes. Além disso, evoluiu-se também com a própria pandemia os leitores faciais. Os leitores faciais chegaram no Brasil para condomínio residencial com uma certa eficiência no início de 2020, começou a ser trabalhado, hoje os preços estão extremamente acessíveis para os condomínios através de sistemas de leitor facial, e isso permite o contato, ou seja, o não contato para a identificação e, consequentemente, liberação. E aí a gente passa por chaveiros de aproximação, leitura da palma da mão, QR Codes, chaves virtuais, ou seja, diversas tecnologias que identificam, de fato, uma pessoa e, consequentemente, a liberação dela no acesso, sim ou não. Uma outra coisa importante nos sistemas de controle de acesso é o software, né? Todo esse sistema que é implantado, ele é gerenciado através de um software. E quando você tem um software gerenciando o controle de acesso de um condomínio, você ganha auditoria, você ganha histórico, você ganha estatística, você ganha dado, controle. Então, isso é muito importante. Planejar um software de controle de acesso eficiente que vai atender a sua demanda. Tem condomínio que precisa controlar vaga de morador e vaga de visitante. Não adianta você ter um software que não faz esse serviço. Tem condomínio que precisa controlar prestador de serviço contínuo. O que é um prestador de serviço contínuo, Walter? É um jardineiro, é um piscineiro, é a equipe que faz inspeção de bomba, ou, propriamente dito, a empresa de manutenção que faz a manutenção do sistema de portaria, ou seja, a empresa de portaria remota. Ela tem um fluxo contínuo, o sistema precisa garantir o controle disso. E o que é bacana? Vamos lá. Uma vez que você cadastra um jardineiro e um piscineiro, com o sistema de controle de acesso, você define regras de acesso para ele. O jardineiro, ele não pode chegar no condomínio 2 horas da manhã. Ele precisa chegar de terça ou quarta-feira, das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Essa é a regra. Se ele chegar na quarta, não funciona. Se ele chegar na sexta, não funciona. Ele só funciona de segunda e terça-feira, por exemplo. Então, são regras de acesso estipuladas. Um outro item importante que o software de controle de acesso gerencia, por exemplo, a rota de acesso. É muito comum a gente ver condomínios que tem bloco A, B, C, condomínios que têm entrada de serviço. E como é que você vai garantir que o prestador de serviço entrou pela entrada de serviço? Como é que você vai garantir que o visitante vai ter acesso exclusivamente à torre A, que é a torre que está o apartamento do morador com o qual ele vai visitar? Ou seja, você consegue, com o sistema de controle de acesso, evitar que esse visitante vá para outro bloco, evitar que esse visitante, através do acesso cadastrado dele, vá para uma área comum, como, por exemplo, uma piscina, para uma academia, para um salão de festa. Ou, por exemplo, um outro exemplo importante sobre isso. Vamos supor que você vai dar uma festa no seu prédio, no salão de festa. Como você garante que esse visitante não vai entrar nas torres e ficar rodando o condomínio?
você faz o cadastro do acesso exclusivamente ao salão de festa. Então, ele passa pela entrada de pedestre, consequentemente, o cadastro dele, a biometria, o QR Code, a face dele, só vai permitir a liberação do acesso ao salão de festa. Então, o software de controle de acesso traz essa gestão dos acessos e auditoria desses acessos, que é muito importante. O que mais que a gente tem aqui? Bom, além disso, obviamente, os sistemas de incêndio, né? A gente não pode esquecer, isso é muito importante. Num sistema de portaria remota, e raramente se vê isso em projetos de portaria remota. Síndicos, se atentem ao sistema de alarme de incêndio. Aqui em São Paulo, isso já está sendo amplamente discutido e avaliado. O Corpo de Bombeiro não está mais emitindo o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, se o sistema de alarme de incêndio não tiver integrado com o sistema de portaria remota. Porque saibam vocês que o sistema de alarme de incêndio de um condomínio, em geral, né, ele é offline. O que significa isso? Ele é uma central que está na guarita, exatamente como essa aqui, cheia de luzinhas, lá na guarita, e quando o morador vai lá e quebra um reloginho, toca uma sirene na guarita. O porteiro vai lá e verifica qual luzinha de qual andar está disparando, ele liga. Ô, dona Maria, tudo bem? A senhora apertou o alarme de incêndio, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Ah, estou tendo um incêndio aqui. E aí sim, o porteiro dispara o alarme de evacuação para todos os moradores descerem. Então, perceba que isso é offline, acontece dentro da guarita. Agora, a portaria é remota. O porteiro não está mais dentro da guarita. O porteiro está em uma central. Como que o porteiro de uma central vai fazer todo esse processo através do alarme de incêndio? Então, gente, prestem muita atenção. Se você for colocar portaria remota no teu prédio, ou se você já tem portaria remota no seu prédio, valide, verifique, avalie se a proposta das empresas que você está buscando tem integração com o alarme de incêndio. Isso é fundamental para o auto de vistoria, para o Corpo de Bombeiro emitir o AVCB do seu prédio, tá legal? É uma coisa que muitas vezes é negligenciada, não é avaliada. Não por culpa do síndico, porque o síndico é leigo, mas por culpa das empresas não terem essa integração, não falam, o síndico não sabe que precisa e, naturalmente, não contrata. Então, vamos lá, Valteiro, o que é, então, a portaria remota de fato? Nada mais é do que a convergência das tecnologias de segurança eletrônica aplicada a condomínio. Então, você vai seguir todo aquele conceito de prevenção, consequentemente, a comunicação e, consequentemente, a inibição, aplicada a todas essas tecnologias de alarme, câmera, comunicação, que é através das interfonias, controle de acesso e portão. Então, a portaria remota nada mais é do que a convergência geral de todas essas tecnologias para um condomínio. Ah, Walter, mas como é que funciona isso? Que pé que nós estamos com relação a isso? Mais uma vez, lá no Guia de Boas Práticas da ABESE, entra lá mais uma vez. Se você está buscando portaria remota, entra no site da ABESE e avalia as empresas que você está contratando. Vamos lá, portaria remota nasceu aí, tem histórias de portaria remota desde 2011, 10, 12, 13. A minha portaria.com implantou o primeiro condomínio de portaria remota em 2014, né? E dentro da perspectiva aqui trazida pela ABESE do Guia de Boas Práticas, nós estamos na terceira versão da portaria remota, nessa terceira onda, que, obviamente, quanto mais tempo passa, maior o nível de maturidade. Síndico, você não precisa aceitar erros primários associados à prestação de serviço de portaria remota. Ah, meu visitante demorou para entrar. Ah, meu portão ficou quebrado e ninguém conseguiu liberar. Você não precisa. Antigamente, quando a portaria remota começou, todas as empresas estavam se adaptando. Hoje, as grandes empresas têm um preço justo na prestação de serviço e te entrega uma qualidade, uma maturidade operacional muito grande. Então, fiquem atentos. Exijam um serviço de alto nível no seu prédio, senão o desgaste que o síndico vai ter é enorme. Então, tome cuidado com isso. Avaliem a estrutura dessa empresa, avaliem quanto tempo essa empresa está no mercado, avaliem quantos condomínios essa empresa tem ativo. Pede referência para o condomínio mais antigo dessa empresa que o senhor está avaliando. Ah, qual que é o teu condomínio mais antigo? Ah, eu tenho um aqui de 2015. Tá, então liga lá para ele e vamos perguntar para ele o que ele acha da prestação de serviço.
Esse é o ponto. Aí sim você vai entender se aquela empresa está num nível de maturidade para te entregar esse serviço da forma como você precisa, tá? Então, seguindo. Bom, então, basicamente, o que é a prestação de serviço de portaria remota? Então, você tem aqui as empresas, e portaria remota, basicamente, você tem duas vertentes, que é a parte de projeto, que basicamente envolve-se a implantação dos sistemas, né? Para um projeto de portaria remota num condomínio residencial funcionar, precisa se instalar todas as tecnologias de alarme, câmera, interfone, controle de acesso e gerenciamento e gestão de portões, portas e portões. Então, você tem essa etapa de projetos, que basicamente é feito através de um processo comercial, análise, engenharia e a obra de instalação de uma forma como um todo. Mais uma vez, você tem a concepção do projeto, o desenho, a implantação e, consequentemente, ele se transfere para um processo aí de operação. E aí, nessa segunda etapa, você entra a gestão da prestação de serviço, né? Porque você implantou toda essa tecnologia. É importante dizer que o condomínio precisa ser independente, e quando o condomínio contrata um projeto de portaria remota, ele precisa garantir a portabilidade da prestação de serviço de portaria remota. O que significa isso? Eu contratei, implantei, está funcionando 1, 2 anos, está legal. Mas a empresa agora começou a pisar na bola, sei lá, mudou a gestão, não está bom. Eu preciso conseguir trocar de empresa. Então, entenda que a parte de operação é completamente independente. Você precisa ter autonomia sobre aqueles equipamentos. Por isso que a gente sempre sugere a compra dos equipamentos, ao invés do comodato, ao invés da locação, onde o condomínio fica amarrado a uma prestação de serviço, que se às vezes ela não for boa, o condomínio acaba sendo prejudicado com isso. E, basicamente, na gestão desse serviço, você tem um processo operacional que é atendimento e manutenção e toda a parte de contingenciamento, e, naturalmente, uma outra vertente importante, que é de qualidade, análise dos indicadores e de melhoria contínua dos processos ali implantados. É importante que isso seja bem desenhado na hora que você está contratando. E, de uma forma geral, como que funciona a portaria remota, né? Então, você tem lá o condomínio, você tem lá a guarita. Antigamente, o porteiro ficava na guarita e nem sempre, inclusive, o porteiro saía da guarita para fazer os atendimentos. Então, o porteiro já ficava trancado dentro de uma salinha fazendo todos os atendimentos. Com a portaria remota, a única diferença é que agora o porteiro está numa central blindada, condicionada, supervisionada, gerenciada 24 horas para prestar o mesmo serviço, né? Imagina, quando chegou uma entrega de pizza no teu prédio, o porteiro não vai lá no portão e fala assim, tudo bem, o que você quer? Vou entregar uma pizza por 51, só um minuto. O porteiro não pega o elevador, vai lá no seu apartamento, bate na porta e fala, olha, chegou sua pizza, o senhor vai descer? Vou descer, tá bom, vou lá falar para ele. Entregador, sua pizza já vai o morador já vai vir retirar. Tudo isso o porteiro faz através do interfone. E com a portaria remota não é diferente. A única questão é que agora existe um link de internet, link dedicado, ou seja, várias tecnologias, para enviar esse sinal instantaneamente por uma central onde é feito esse atendimento. É basicamente isso a portaria remota. E aí, quais são as derivações nessa prestação de serviço? Isso também é muito importante informar aqui para os telespectadores que estão acompanhando, para os internautas que estão acompanhando essa apresentação. Quais são as derivações dessa prestação de serviço, né? Então, existe o que a gente chama de, propriamente dito, portaria remota, 24 horas, onde todo e 100% dos atendimentos da área comum é feita através da portaria da central. Então, por exemplo, a central aqui da minha portaria é estruturada para atender 100% dos atendimentos do condomínio. Então, essa prestação de serviço é o que a gente chama de portaria remota full, 24 horas, 100% atendida pela central. Toda e qualquer intervenção através do interfone passa pela triagem e supervisão da central. Então, esse é um tipo de serviço. Um outro tipo de serviço é o que a gente chama de portaria compartilhada, o que o mercado tem chamado de portaria virtual. O que significa isso? Lá na porta do condomínio se instala um interfone multiteclas, que tem lá a tecla de 1 a 9. Então, o visitante chega, ele pode chamar direto ao apartamento 21. Ele vai lá e diz que lá, 21. A ligação vai cair lá no apartamento 21. Se o apartamento não atender essa ligação no 5º toque, a ligação volta para a central e aí a central faz o atendimento. Então, é uma prestação de serviço compartilhada, onde parte dos atendimentos o próprio morador faz.
Agora, o que é importante dizer? Numa portaria compartilhada, tem que ter a opção de chamar diretamente a portaria. Então, mesmo com esse interfone multiteclas, tem que ter lá um botão portaria, ele pode clicar no botão portaria e a ligação cai imediatamente na central. Tem também a modalidade de a portaria autônoma, é aquela que a ligação jamais vai cair na central, apenas a portaria remota, a central vai fazer toda a triagem de segurança, que é o atendimento de botão de pânico, atendimento de portas abertas, abertura de ordem de serviço, gestão e manutenção de toda a tecnologia, esse parque tecnológico aplicado. Então, só que o atendimento de visitantes prestador de serviço é feito exclusivamente pelo visitante. E mais uma vez, tem lá o multitecla, apertou 21, toca no apartamento do visitante. Só que agora o que muda? Quando o visitante, o morador não atende no quinto toque, a ligação automaticamente é transferida para um celular cadastrado. Então, o apartamento 21 tem um celular XYZ cadastrado. Chamou 5 vezes do interfone, não atendeu? Vai para o celular. E, consequentemente, o morador atende pelo celular aquela visita dele. E tem uma outra modalidade chamada híbrida, que aí tem várias derivações, que é aquele onde você tem de dia porteiro presencial, de noite portaria remota, ou, ao contrário, de noite portaria presencial e de dia portaria remota, e você tem ainda os casos na portaria híbrida, onde você tem o porteiro trabalhando 44 horas semanais, ou seja, de segunda a sábado, segunda a sexta, das 8 às 18, tem um porteiro, fora desse horário, sábado e domingo, o atendimento é feito pela portaria remota, e além disso, na hora de almoço também é feito pela portaria remota. Então, esse é o modelo híbrido, onde você mescla o atendimento humano local e o atendimento remoto pela central. O que mais que a gente tem aqui? A gente traz aqui para a nossa audiência, importante, chegando já quase ao término da nossa apresentação. Pontos de atenção para contratação. Quando você for contratar uma portaria remota, existem 11 mandamentos para se fazer essa contratação. E essa dica é de ouro. Você precisa se atentar a cada um desses 11 itens que eu vou apresentar aqui, porque com isso você vai evitar a probabilidade de problema e dor de cabeça. Vamos lá, item 1. Tomar uma água. Item 1. Vá conhecer a central. Vá ver se você tem uma boa impressão. Como é que é o profissionalismo? O que você entende por aquela central? Ela é suficiente para te atender dentro dessa prestação de serviço? Então, vá conhecer. Nem que você conheça por vídeo, nem que você conheça num tour virtual, onde um responsável te apresenta toda a estrutura da central através de uma videochamada e você conhece aquilo funcionando. Mas é importante ir conhecer para poder entender se essa estrutura é competente para prestar o serviço para o seu condomínio. Isso é importante dizer. Portaria remota é um mercado não regulamentado. Então, a gente tem visto cada barbaridade, pessoas montando centrais no quarto. Então, o teu condomínio, você acha que está sendo bem atendido, só que está dentro do quarto da casa do seu Zé. E é lá dentro da casa dele que ele está fazendo o atendimento. Pô, qual que é a garantia que você vai ter quando cai uma energia na casa dele, quando cair uma internet, quando alguém tiver dor de barriga? Então, conheça a estrutura a qual você vai estar colocando o seu condomínio para ser atendido. Outro detalhe importantíssimo: visite clientes das empresas e colha as referências. Gente, se você não perguntar, ninguém vai te falar. Site bonito, terno gravata, apresentação legal, qualquer um faz. Hoje nós estamos no mercado não regulamentado. Infelizmente, a gente costuma dizer, às vezes o bandido pode sair da cadeia, montar uma central, se apresentar como consultor de segurança, você acreditar que ele tem o potencial para te atender, e muitas vezes vai ser justamente o ponto de falha desse processo de segurança que você está buscando no seu prédio. Então, vá conhecer os clientes dessa empresa, colha as referências, pergunta, na hora da dor de barriga, como é que a empresa se comportou? Você precisa fazer esse questionamento. Item 3, exija em contrato. Gente, vamos lá. Ó. Existe uma coisa chamada SLA, Service Level Agreement, tempo de resposta para cada tipo de situação. Ou seja, qual é o nível de serviço que essa empresa está se comprometendo em entregar para você no seu prédio?
Se o interfone do pedestre externo quebrar, em quanto tempo essa empresa vai chegar para resolver? Isso tem que estar no contrato. Não adianta você ligar para a empresa e falar: olha, o interfone quebrou, passou 10 minutos e você não veio atender. Isso está previsto em contrato? Está previsto que ela tinha que chegar em 10 minutos? Essa era a regra ajustada, esse era o pré-requisito ajustado no momento da contratação. Então, não tem como reclamar no futuro. Se você tiver uma tabela de SLA e você concordar com aquele tempo de atendimento, é aquele tempo de atendimento que você pode cobrar da empresa que vai prestar o serviço para você. Um outro item importante é: exija em contrato os links de comunicação para a prestação de serviço. Gente, vamos lá. Eu fiz uma apresentação ali de como funciona a portaria remota. Ela não é diferente de um porteiro presencial. O único ponto estratégico e de atenção é que agora existe um link de internet ou de comunicação entre o condomínio e a central. Quem que vai responder pelo calcanhar de Aquiles do projeto? É você? Porque muitas vezes as empresas falam: síndico, portaria remota, o projeto é assim, assim, assado. Beleza. Só que, olha, assim, você precisa contratar 2 links de internet para a gente fazer a conexão. O que acontece nesse instante? A empresa transfere a responsabilidade desse item fundamental do calcanhar de Aquiles do projeto para o síndico. Está errado, gente. O link de internet para garantir uma boa prestação de serviço precisa ser de responsabilidade da empresa que você está contratando. O síndico não tem competência técnica para poder fazer a gestão desse serviço. A empresa que tem que responder, a empresa que providencia o link, a empresa que instala o link. Se parar o link, a empresa tem que resolver. O síndico não tem que ficar preocupado a culpa é de quem quando o link para. A empresa que tem que resolver isso. 5. Exija em contrato a integração do alarme de incêndio. Foi aquilo que eu falei, os bombeiros, o Corpo de Bombeiros está agora fazendo a validação para emissão do AVCB. Se o teu condomínio tem portaria remota e o alarme de incêndio não está integrado, ou você não sabe, liga imediatamente para a empresa que presta serviço e fala assim: olha, o alarme de incêndio está integrado? Não. Então, eu preciso que você integre imediatamente. Até porque, se tiver algum problema de incêndio, alguma unidade pegar fogo, e o sistema de alarme de incêndio não estiver sendo gerenciado pela empresa de portaria remota, sabe o que vai acontecer? O seguro não vai pagar. É muito sério isso, se atente a esse detalhe. Item 6, exija em contrato um treinamento e a disponibilização clara de uma rota de fuga. Gente, pelo amor de Deus, um projeto de segurança eletrônica, um projeto de tecnologia, precisa ter uma válvula de escape, porque por mais que todo o sistema está implantado, está funcionando, você pode ter problemas de tecnologia, como um item ou outro queimar. E como é que funciona a rota de fuga diante disso? Imagina que no seu prédio você tem ali uma eclusa de veículos, e aí chega o corpo de bombeiro ou chega o SAMU para salvar ali um morador que está tendo um problema. E aí o corpo de bombeiros precisa sair com esse morador na maca. Gente, não tem jeito. Precisa ser acionada a rota de fuga, que, consequentemente, vai liberar a eclusa e o corpo de bombeiro vai conseguir sair com aquele morador numa maca. Não tem jeito. Precisa ter uma rota de fuga, ela precisa ser clara, treinada e disponível para que todos possam interagir com essa rota de fuga. Obviamente, garantindo a segurança no uso dela. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, item 7. Exija em contrato um treinamento de todos os moradores após a implantação. Cada morador precisa ser treinado sobre essa nova dinâmica. Não adianta você implantar um sistema complexo e falar assim: agora cada um se vira. Item 8. Exija em contrato cláusulas claras de proteção de dados com o objetivo de atender o pré-requisito da Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, não é brincadeira. A central de portaria remota agora ela sabe quem entra, quem sai, quem viaja, quem tem cachorro, quem usa academia, a hora que você chega, a hora que você sai. Isso precisa ser garantido e protegido e existe uma lei para isso. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que estar claro no contrato que a empresa atende e adere à LGPD. Se o dado vazar, a culpa é de quem? Tem que estar claro lá. Exige em contrato a disponibilização de todos os dados cadastrais do condomínio e do morador. Gente, tem empresas que sequestram dados, literalmente sequestram dados. Quando me fala assim, vão cancelar a prestação de serviço. A empresa não dá dado nenhum do morador, relatório de acesso, todas as informações, ela acha que ela é dona daqueles dados. E aqueles dados não são da empresa.
é do condomínio, por isso tem que estar claro em contrato. Item 10, exige em contrato a disponibilização das senhas de todos os equipamentos que são do condomínio. É um outro ponto que as empresas também sequestram. Ah, cancelou, não vou dar senha. Não, a empresa vem e se vira. Opa, peraí, o equipamento é meu. Eu preciso ter a senha, inclusive, no dia que se instala, e não no dia que cancela. E essa senha tem que ser atualizada, é de posse do condomínio. Os equipamentos são dele. E uma 11ª, última, mas não menos importante, característica e mandamento na contratação exige uma cláusula de cancelamento. Ou seja, se a gente cancelar, como que vai se comportar a retirada do material, o aviso prévio, a finalização da prestação de serviço? Tem que estar claro no contrato a regra de cancelamento. Um outro item importante como eu mesmo disse lá no começo, você pode ter acesso à Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, também pode ter acesso aos sindicatos das empresas de sistemas eletrônicos de segurança, para avaliar se a empresa que você está contratando é uma empresa séria, responsável e tem condição de fazer esse atendimento. Gente, eu acho que cheguei exatamente 45 minutos de apresentação. Agradeço a todos por esse momento. Espero ter esclarecido um pouco a respeito dessa prestação de serviço tão importante chamada portaria remota. E agora vou deixar aí com a organização para dar continuidade com o evento e a apresentação aí para vocês. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Walter, que palestra, hein? Quanto conhecimento, foi mais que uma palestra, foi uma verdadeira aula para os síndicos aí, para as administradoras, para os próprios condôminos, né, que quer segurança, como é difícil a gente tomar decisões aí na hora de contratar uma portaria remota. E tem uma perguntinha aqui para você, pode ser? Claro, vamos lá. Que a gente abriu o chat para mandar a perguntinha. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode mandar. A pergunta é o seguinte, Walter. Esse modelo é recomendado para condomínios com até quantas unidades? Tem algum limite? Como que é isso? Obrigado, Lu. Obrigado aí, telespectador, internauta, né? Agora essa vida nova é internauta, né? Obrigado, internauta, aí pela pergunta. Veja, isso é um grande mito, tá? Ah, condomínio tem que ser até 40 apartamentos, 20... Ou seja, não existe rótulo e tampouco quantidade de apartamento ideal para um prédio. Inclusive, aqui na central da minhaportaria.com, a gente costuma dizer que a gente gerencia 10.533 apartamentos, que, por acaso, estão distribuídos em 300 condomínios. Mas eles poderiam estar em um único condomínio. Então, a estrutura de uma portaria remota, o que muda basicamente num prédio de grandes unidades, é que a aplicação dessa tecnologia tem que ser feita de um pouco diferente. Ou seja, num prédio muito grande, um condomínio clube com mais de 100 unidades, existe um conceito de guichês de atendimento que você consegue estruturar para garantir uma vazão simultânea de várias pessoas dentro do prédio. E esse é o grande ponto. Não tem limite. O que existe é a concepção de um projeto para um perfil adequado, né? Não é um produto de prateleira que você pega lá um padrão e põe em qualquer condomínio. Não, cada condomínio tem particularidades. Tem lixeiras que são externas, tem condomínios que têm entradas e vagas de visitantes para poder ser gerenciadas. Então, não tem jeito. Precisa ser avaliado o projeto e não tem limite. Serve para qualquer tipo e qualquer tamanho de condomínio. Aqui na minha portaria, a gente tem um condomínio com 360 apartamentos, olha, mais de 1.000 moradores dentro do prédio. E funciona muito bem. Que legal. Muito obrigada, foi bem esclarecedor, agradeço aí a contribuição. E, Walter, você conhece aqui o Espírito Santo? Conheço, inclusive nós temos um franqueado em Espírito Santo, Vitória, atende Serra, Barrinha, é um grande parceiro nosso. Bacana, e vocês... Qualquer telespectador que quiser ir no 0800 772 1148 pode contactar. A gente vai encaminhar o nosso franqueado local, que vai te dar toda a atenção e o desenvolvimento de um projeto exatamente com esse perfil, com esse detalhe que a gente trouxe aqui. Show! E está convidadíssimo a vir para a Expo Condomínio Completo, dia 2 e 3 de dezembro, aqui no Centro de Convenções de Vitória. Coloca aí na sua agenda. Pode contar com a minha presença, estarei aí sim. Show! Obrigada, tá? Imagina. Muito obrigada pela participação.